São 7 horas e 16 minutos, 7h16. Você que está ouvindo o Jornal da Princesa, como foi anunciado desde ontem, a presença do Dr. José Rani Rodrigues, como é comum nas quarta-feiras aqui na Princesa FM, mas dessa vez é a última vez do ano que vai participar. É isso, doutor Rani, última vez do ano, vai já explicar, vai tirar férias, ele não vai sair não, só terá um período aí de descanso, mas ele vem com um convidado especial, Dr. Samuel Viana, também já presente aqui nos nossos estúdios da Princesa FM 99,1. Primeiramente, seja bem-vindo, doutor Erlânio. Antes da gente passar a palavra para o doutor Samuel, tem um questionamento aqui do ouvinte, porque a Ambiental Crato foi na casa dele, doutor, e está colocando o hidrômetro, apresentando uma documentação, aplicando uma lei, que segundo o que se sabe, essa lei já foi mudada pela lei da ventosa aplicada pela Câmara Municipal. O senhor também teve acesso a essa informação? Primeiramente, bom dia, doutor Orlando. Seja bem-vindo aqui à Rádio Princesa, ao nosso Jornal da Princesa. Pode ficar à vontade, doutor, com o senhor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alan Mendonça. Bom dia, Reginaldo Silva, Davi Batista e senhores e senhoras ouvintes do Jornal da Princesa. Mandar aqui um bom dia especial para o seu Paulo Martins, lá no seminário, Antônio Boião na Caixa d'Água, Apolinário na Caixa d'Água, Manuel da Caixa d'Água, Dona Nina do Mirandão, Renildo dos Temperos, lá no Mercado Walter Peixoto, Nené do Depósito. Agradecer aqui a abertura do espaço para o doutor Zé Adega, um abraço ao doutor Aloysio, a dona Yara, a todos os nossos ouvintes, desejando, Paulo, a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e dar boas-vindas aqui ao Dr. Samuel Viana, que é o oficial de cartório do cartório segundo ofício, né? Figueiredo, aqui na cidade do Crato. Em relação a essa pergunta, Paulo, eu vi aqui o panfleto, porque o panfleto da Ambiental Crato, ela diz assim, ó, entrega de casa em casa, e tem uma pergunta, o que é o hidrômetro? Eles fundamentam aqui a instalação do hidrômetro na Lei Municipal 3.501/2018. Só que no direito tem uma coisa chamada de revogação de lei. A partir do momento que uma lei sucede a outra, ou seja, entra em vigor, falando da mesma matéria que aquela lei fala, essa lei automaticamente perde a validade, certo? E essa lei que eles estão colocando é de 2018, só que tem uma lei municipal, a 4.054/2023, certo? Que está em vigor. E essa lei tem uma peculiaridade que eu vou chamar aqui a atenção. Se nós tivéssemos uma Câmara atuante, se nós tivéssemos uma Câmara Municipal fazendo o papel que ela deveria fazer, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Até parece-me que nós não temos vereadores que residem na cidade do Crato. O que é que dispõe a emenda da Lei 4.054/2023? Dispõe sobre a autorização para o usuário do serviço de água do município de Crato instalar equipamento bloqueador, eliminador de ar, na tubulação de água, do hidrômetro e das outras providências. Certo. Ou seja, essa lei aqui, a Lei 4.054/2003, obriga a SAEC e a Ambiental Crato a instalar hidrômetro somente com a presença física da ventosa. Certo? O doutor Samuel está aqui e ele sabe muito bem que no direito, né, tem uma coisa chamada de controle de constitucionalidade, que é um controle concentrado e o difuso. O concentrado é que fica concentrado na mão do STF. Certo? E o controle difuso é aquele que é o juiz de primeiro grau pode dizer assim, essa lei aqui é inconstitucional, só que vai valer entre as partes, certo? Se A entrou contra B, só vai valer para A e B, tá certo? E eu desconheço algum procedimento que tornou sem efeito a Lei 4.054. Os vereadores no Crato devem saber, porque se a Ambiental está aplicando uma lei anterior à Lei 4.054, deve ser com as benesses da Câmara Municipal do Crato. Até porque a função da Câmara Municipal do Crato não é fiscalizar, ou mudou. Né? Eu não assisti o Fantástico Domingo, mas eu acho que não mudou não, é assim, continua sendo assim, tá certo? Então, eu
Estou aqui fazendo a indagação à Câmara Municipal do Crato e aos órgãos de defesa do consumidor. Qual é a lei que vale? É a Lei 4.054 ou a Lei 3.051/2018, que a Ambiental está aplicando? Então fica aqui essa indagação e é bom que a população do Crato também procure do seu vereador para que ele explique qual é a lei que tá valendo. É a Lei 4.054 ou a Lei 3.051/2018? Então são esses que tem que dizer. Bom, isso aí a gente vai debater com mais calma em outras edições do jornal. Vamos apurar mais esse assunto, aprofundar, mas a gente, primeiramente, também aqui no nosso estúdio, doutor Samuel. Seja bem-vindo, doutor Samuel, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, bom dia, pessoal da produção, bom dia, doutor Erlânio. Agradecer pelo convite, mais uma vez, me convidando para comparecer aqui à rádio, para esclarecer algumas situações referentes mais especialmente, a questão do registro imobiliário, que assumimos recentemente, e hoje, por sinal, a gente está completando 30 dias, praticamos o primeiro ato do registro de imóveis. Tá desligado aí, ó. Quem foi que desligou isso? Vai dar certo. Vamos sim. Bom dia. Bom, agora sim, porque estava desligado aqui o equipamento, não tinha como ser áudio. Agora sim, primeiramente, bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes. Agora ok. Houve um errozinho técnico aqui, mas já foi consertado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal da produção da Rádio Princesa. Bom dia, doutor Erlânio. Agradecer mais uma vez pelo convite, estar participando aqui do seu programa. É muito prazer que estou aqui hoje, para a gente poder fazer um debate, esclarecer algumas questões relacionadas ao registro de imóveis, especialmente, e outras questões mais que forem pertinentes relacionadas à atividade. Bom, a gente começa aqui trazendo a primeira pergunta. Como é que está sendo o início da prestação dos serviços de registro de imóveis no cartório Figueiredo, depois dessa mudança toda, que foi até explicado já em outra edição aqui do jornal, doutor? Olha, está sendo um pouco desafiador. Haja vista que é uma atividade que até então nossa serventia não praticava, embora eu já tivesse uma experiência relacionada ao serviço, mas está sendo desafiador devido ao grande volume de serviço que vem adentrando a serventia desde o início que nós assumimos, né? E alguns atos que tinham ficado parados na antiga serventia, que foram remanejados para o nosso cartório, e que aí estamos dando sequência, dando continuidade à execução desses serviços, dentre outros serviços novos, né, que também ingressaram na serventia. Então, assim, a gente está numa fase ainda de reestruturação, a gente está numa fase organizacional, tentando acabar o ano com a menor quantidade de pendências possíveis, né, para que a gente comece já o ano 2026 já bastante direcionado, já bastante com algumas atitudes bem mais céleres para entregar lá para o consumidor, para a pessoa que adentrou com o serviço no cartório, de forma mais satisfatória. Doutor Erlânio, gostaria também que o senhor fizesse aí pergunta, o senhor também já está por meio, está conhecendo essa área também, é uma área com o senhor enquanto advogado, e também tem relação com o pessoal do cartório, com o pessoal também dos corretores de imóveis. O senhor também aí, sem fazer as perguntas, questionamentos, já que o senhor também é conhecedor dessa área. Paulo, o pessoal está dizendo aqui que está sem sono. Não, mas acho que era por causa daquele momento que ficou sem som no início, agora está ok aqui, viu? A gente está corrigindo total aqui o som. Certo. Doutor Samuel, em relação a essa pergunta que é recorrente, por que muitas vezes o serviço de registro de imóveis se torna mais burocrático do que deveria ser? Essa é uma pergunta muito pertinente, e eu vou explicar um pouco mais relacionada a isso. A questão da burocracia diz respeito pela efetiva necessidade que nós temos de cumprir as normas legais que nos são fornecidas, né? Então, assim, o que acontece? A gente apresenta muitas vezes um checklist aos clientes de todos os serviços que o cartório pratica. E aí a gente fica no aguardo de que aquelas pessoas, elas compareçam à serventia para trazer a documentação requisitada, e muitas vezes são trazidas pela metade. Isso é um ponto.
Esse é um ponto que faz com que o serviço ele se torne um pouco mais burocrático do que o normal. Então, esses serviços que são protocolados no cartório, são entregues pela metade, eles muitas vezes são objeto de notas devolutivas. E quando a gente emite uma nota devolutiva, é aberto um prazo para que as pessoas apresentem as pendências que foram solicitadas, e aí muitas vezes os documentos são retornados para o cartório sem o devido cumprimento das exigências, o que faz com que, aparentemente, o serviço se torne ainda mais burocrático do que o que ele normalmente é. Então, assim, não é culpa do cartório, a gente tem que cumprir as exigências legais, nós somos regulamentados por lei federal, nós somos regulamentados por provimento da corregedoria, então a gente tem que cumprir à risca aquilo que está prevendo nas normativas. Então, se você leva no cartório o seu serviço, toda a documentação que foi fornecida no checklist, então a probabilidade de seu registro, sua averbação, seu serviço ser cumprido rapidamente é muito alta. Doutor Samuel, mas o que a população reclama às vezes, e me desculpe a sinceridade, mas às vezes tem razão. Veja bem, quando a pessoa assina por aquele .gov, né, .br, Sim. quando chega no cartório tem que reconhecer, né? Não. Assinatura, como é que é? Qual o procedimento ali? Existem dois tipos de... Tá sem som. Agora comprou. Falou sozinho. Ele ligou, não, aqui? Tá normal. Já também daí no bolo. Doidando aqui. Vamos dividir. Olha o jeito. Se aproximar e divida. Parou. A bateria não. Tá falando, tá ouvindo, né? Olha. Posso prosseguir? Pode seguir. Respondendo aqui a pergunta do Dr. Erlânio, existem dois tipos de documentos a serem assinados. Existe aquele documento físico, né, que normalmente é o que é o mais comum ainda hoje em dia, que as partes assinam de caneta, levam ao cartório para reconhecer firma. E existe o documento digital, que pode ser assinado por meio de um certificado digital válido, que nós precisamos desse documento em via digital para poder validar. Então, o que acontece é que as pessoas ainda confundem, levando ao cartório um documento que deveria ser apresentado em formato digital, leva ele impresso, e faz com que a gente não tenha como validar. Então, além daquele documento físico, ele tem que mandar para o cartório também o documento digital para poder a gente validá-lo. E muita gente não sabe disso. Ela faz, eu apresentei aqui o documento que foi assinado pelo Gov, mas apresentou para mim foi o documento em papel. Como é que eu posso validar aquele documento digital se ele for apresentado em formato físico? Certo. Entendeu? Bom, a pessoa pode participar, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com 988750812 e pode fazer seu questionamento aqui no nosso programa, aqui no nosso Jornal da Princesa. Pode seguir, doutor Raio. Doutor Samuel, como é recepcionado no cartório os pedidos de certidão e os títulos levados a registro? Nós implementamos no cartório já tem um certo tempo o sistema de senhas. Então o cliente chega ao cartório, ele retira lá a sua senha, de acordo com o serviço que ele está buscando. Então aguarda na fila até ser chamado no painel e é feita uma triagem, direcionado pelo protocolo de registro de imóveis, direcionado pelo protocolo de certidão. Dali então é gerado um número e a gente segue essa ordem numérica para fazer o cumprimento do serviço. E aí, ali depois disso, protocolado é levado para qualificação. O que seria essa qualificação? A gente analisar de forma mais profunda os detalhes daquele título apresentado. Saber se não tem nenhuma inconsistência, saber se ele está dentro das normas. Estando ok, a gente emite o orçamento, depois de realizado o pagamento, segue para o registro. Não havendo o título sendo qualificado negativamente, ou seja, não cumprindo com os requisitos, ele é devolvido para o cliente sanar as pendências e aí abre-se um prazo para a reapresentação das exigências. Então é feita essa triagem, a gente trabalha com essa ordem de apresentação dos títulos, a gente segue, né, essa linha
de numeração, de apresentação dos títulos, para poder se tornar a forma mais democrática que nós achamos de poder analisar. Doutor Samuel, em relação a essas pendências, por exemplo, você dá entrada no processo, entendeu? Aí você é constatado que uma certidão que tem validade de 30 dias, né? Sim. Você deu a entrada e existem algumas pendências. Essa certidão já vale ou vai ter que ser apresentada outra depois dos 30 dias? Depende, isso também depende um pouco de consenso do cartório. Se você apresentou ali a certidão negativa de um imóvel, está válida dentro dos 30 dias, né? Foi protocolado no cartório, a certidão válida e outra pendência qualquer levantada, a gente também tem como verificar no nosso acervo interno se aquela certidão permanece ok. Então não há necessidade do cliente tirar uma segunda via. Agora, se tratar de um ato que vai ser praticado em outro cartório de registro de imóveis, a gente não tem esse acesso interno aos registros, aos assentamentos na matrícula, então aí sim, haverá sim essa necessidade da emissão de uma nova certidão para poder respaldar essa nossa segurança. Essa dúvida que o pessoal tem é muito importante, porque, como ele está dizendo aqui, se você dá entrada no cartório, se a documentação não tiver tudo ok e foi emitida uma nota devolutiva, isso implica dizer que aqueles documentos apresentados, certo, têm validade. Sim. Certo? Você não tem que começar tudo de novo, porque realmente vinha acontecendo isso. Ou seja, eu dava entrada hoje, havia uma pendência, eu voltava daqui a um mês e meio, obviamente a certidão já não tinha mais validade, eu tinha que começar tudo de novo. Não existe isso, né? Outra pergunta aqui, doutor Samuel. Sobre os processos protocolados e pagos, ainda na antiga Serventia Geraldo Lobo, e que não foram concluídos, como é que está as situações deles? Os valores que as partes pagaram, como é que fica? Isso tem sido uma demanda recorrente lá na nossa serventia. Eu tenho sido procurado por diversas pessoas que ingressaram ainda na antiga Serventia G. Lobo, protocolaram serviços, realizaram os pagamentos e, infelizmente, não teve tempo hábil para a conclusão dos serviços. Então, na transmissão desse acervo, que foi para nosso cartório e também para o outro cartório, que é o Maria Júlia, que era o quarto ofício e agora tornou-se o primeiro ofício, foi feita uma listagem desses processos que ficaram pendentes. As partes têm nos procurado, elas têm feito alguns requerimentos de ressarcimento e, mediante a recepção lá no cartório, eu tenho submetido para apreciação do juiz corregedor local, que certamente está enviando para a Corregedoria Geral de Justiça para objetivando uma solução para esses casos. Então, está nessa situação. Só esclarecendo aqui para a população do Crato que, quando ele fala do juiz corregedor, é um juiz responsável pelos cartórios, né? Todos os serviços de cartórios, qualquer dúvida que a população esteja, a reclamação pode fazer a reclamação direto no Fórum do Crato, né? Isso. Parece que o titular é o doutor Josué, da primeira vara criminal. Um juiz, por excelência, uma pessoa altamente competente, e a população pode ter certeza disso, que se chegar lá ele resolve. Ele não é de passar a mão na cabeça de ninguém. Podem ter certeza disso. Doutor Samuel, em relação, por exemplo, o senhor disse que agora, antes era só o cartório do primeiro ofício, né? Que era de Geraldo Lobo, que fazia e era dividido por área, né? Sim. Pertencia a Geraldo Lobo e ao doutor Teófilo, né? Isso. Porque era o quinto ofício na época, né? Exato. Pronto. Aí como é que ficou? Agora ficou uma parte com o cartório Figueiredo e outra parte com parece que a tabelinha da doutora Meirinha, né? Fica até aqui aberto um convite para ela, para que ela possa vir no próximo ano para também tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Como é que ficou essa divisão para que a população do Crato entenda quando deve procurar o cartório Figueiredo, quando deve procurar o cartório da doutora Meirinha, o doutor Teófilo, como é que fica, se pode procurar todos, como é que ficou essa divisão entre os cartórios na cidade do Crato?
Essa alteração nas serventias se decorreu em virtude de uma lei estadual, né, normatizada por uma resolução do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, onde redefiniu a numeração dos cartórios, onde o CRAT passou a ter um cartório a menos. Então, o nosso cartório, que era o terceiro ofício, tornou-se segundo ofício, o quinto passou a ser terceiro, o quarto passou a ser primeiro e o primeiro passou a ser o quarto. E devido à extinção do cartório G. Lobo, que era também denominado segundo ofício, nós, do cartório Figueiredo, atualmente também segundo ofício, incorporamos todo o acervo de registro de imóveis, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas. Já o cartório da nossa amiga, nossa colega Meirinha, ela assumiu a parte de notas referente ao cartório G. Lobo. Não é que o cartório Figueiredo deixou de fazer notas, não. Nós, o cartório Figueiredo, continua fazendo escritura, procuração, reconhecimento de firma, autenticação da mesma forma. Apenas o acervo de notas do cartório G. Lobo foi para o cartório da nossa amiga Meirinha. Ou seja, todos os atos de notas praticados até então pelo cartório G. Lobo, hoje está pertencendo ao cartório do primeiro ofício. Certo? Então, se você quer fazer uma escritura, você fica livre aqui na cidade do Crato para ir a qualquer cartório que você achar mais conveniente. Você pode escolher o tabelião da sua confiança. Certo? Então, nós ficamos com a primeira zona imobiliária, o nosso amigo Teófilo ficou com a segunda zona imobiliária. Então, o Crato é dividido em duas partes, são dois zoneamentos imobiliários, permaneceu da mesma forma, apenas mudou a titularidade do cartório. A titularidade passou para a gente, a atribuição de registro de imóvel e de outros registros públicos mais, e a parte de notas do registro do G. Lobo passou para a nossa colega Meirinha. Continua da mesma forma, escritura, registro, tá bom? Bom, doutor, o pessoal está perguntando aqui só o endereço do cartório. Apesar que muita gente sabe, mas tem gente às vezes que ficou, estava acostumado a ver só ir no cartório G. Lobo, tudo, e como é de se direcionar, o endereço do cartório aqui em Crato. O cartório Figueiredo está localizado na rua Tristão Gonçalves, né, conhecido como a Rua da Vala, número 334, no centro do Crato. Pronto. Então, bem pertinho ali no centro, e nós estamos lá à disposição, tá bom? Aproveitando aqui um pouco dessa brecha que está me sendo dada aqui, essa abertura no programa, pedir só encarecidamente assim, que as pessoas tenham um pouco mais de paciência. Eu sei que eles já tiveram muita paciência, mas tem um pouco mais. Respeite a ordem dos protocolos que são adentrados no cartório, respeitem os prazos legais. Eu não me omito, eu não deixo de atender qualquer pessoa que me procure, mas o que a gente tem percebido nos últimos dias, já que hoje está completando 30 dias que praticamos o primeiro ato de registro de imóveis, é uma recorrência de procuras a mim para tentar acelerar os processos, ou seja, assim, uma espécie de pressão. E assim, é muito ruim para a gente trabalhar sob pressão, principalmente os funcionários, porque, como eu falei inicialmente, a gente segue uma ordem de protocolo. Então, assim, é muito desgastante a gente ter que passar na frente um protocolo de uma pessoa que protocolou ali ontem e deixar de fazer o serviço de uma pessoa que protocolou semana passada, por exemplo. Então, assim, eu peço encarecidamente que respeitem esses protocolos. A gente vai analisar, a gente vai dar uma posição para vocês, a gente vai fazer por onde o serviço ser executado. O cartório não tem intenção alguma de dar nota devolutiva. A gente tem intenção de realizar o registro, realizar a averbação, emitir a certidão, fazer a escritura. O cartório tem interesse demais, até para poder fluir a parte imobiliária na cidade do Crato. O cartório sobrevive também, doutor Orlando, sobrevive de emolumentos. Então, assim, qual seria o interesse do cartório deixar de prestar o serviço se o cartório sobrevive de emolumentos que vêm dos serviços? Né? Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de esclarecer para a população, que nós não temos intenção alguma de postergar os serviços, de maneira alguma. Apenas a gente quer cumprir as normativas, porque realmente só existem dois caminhos. Ou você faz o cumprimento da lei, ou você vai de contra ela.
E eu optei por cumpri-la. Bom, aqui tem um questionamento. Pessoal, Só explicando aqui, quando o doutor o Samuel que é falou. emolumento? É emolumento. É isso, Emolumento questionamento. é o dinheiro que entra no caixa do cartório, não é isso? Isso. Emolumentos é a parte que fica efetivamente para o tabelião, né? Ah, Quando você certo. paga lá um serviço no cartório, ele está englobado ali vários outros tipos de valores, como valores que a gente repassa para o tribunal, valores que a gente repassa para a Defensoria, Ministério Público, valores que a gente repassa para a Receita Federal, para a Prefeitura, enfim. Emolumentos é o que efetivamente fica para o tabelião. Certo. Certo? É chamado de emolumentos. Pronto. Olha, aqui tem um questionamento, o pessoal quer entender. Um dos dois podem responder aí. É só assim, bom dia, Paulo. Gostaria de saber por que o que aconteceu com o fechamento do cartório geral do Lobo. É um questionamento, pessoas que eram clientes de lá, só quer entender o que aconteceu. Foi alguma irregularidade, foi alguma coisa? É o Helder que está fazendo essa pergunta. Pronto, essa pergunta eu ia fazer aqui agora, viu, Helder? Boa pergunta. Doutor Samuel, por que o cartório de Samuel Lobo, né, fechou? Já existia uma lei estadual, né, que previa que, havendo a vacância de alguns cartórios, isso foi colocado em Juazeiro, foi colocado em Sobral, foi colocado em várias comarcas, dizendo que o primeiro cartório que ficasse vago, certo, ele iria ser extinto e as suas atribuições iam ser redefinidas, readequadas, redistribuídas. Então, o cartório da nossa amiga Soraya, que ela era a titular do cartório de Lobo, foi o primeiro que ficou vago na cidade do Crato. No começo desse ano, nós tivemos a infelicidade de perdê-la. Ela faleceu no começo do ano, então o cartório ficou vago. E depois do falecimento dela, o cartório passou a ser ocupado por uma interina, de forma provisória. E aí, diante da resolução do Tribunal de Justiça, que normatizou lá o que já tinha previsto nessa lei estadual, houve essa redesignação das atribuições para os demais cartórios. Explicado aí o porquê que o cartório geral do Lobo acabou fechando as portas aqui em Crato. Pergunta do Helder respondida. Paulo, só para encerrar, Paulo, uma pergunta que o ouvinte fez aí sobre o PPP. Pronto, aqui tem uma pergunta. Bom dia, doutor Hernani. Eu me chamo Joaquim Oliveira Pereira, tenho 54 anos de idade, 35 de contribuição, 8 anos de PPP. E tenho direito a me aposentar? Como é o nome dele, Paulo? É o Joaquim Oliveira Pereira. Ele tem quantos anos de PPP? 8 anos, né? Ele tem 8 anos de PPP, tem 54 anos, 35 de contribuição e 8 anos de PPP. A sua aposentadoria é chamada aposentadoria especial. Então, para maiores detalhes, você procura um advogado da previdenciarista que ele vai pegar o seu CNIS. Fazer o cálculo, né? O que é o CNIS? É Cadastro Nacional de Informações Sociais. E lá ele vai saber se realmente, se for só apenas 8 anos de PPP, ele não tem direito ainda. Certo. Se for só 8 anos, ele não tem. Porque porque assim, o PPP é um perfil pessoal gráfico, é uma coisa que é direcionada às pessoas que trabalham em ambientes insalubres. Por conta dessa atividade ser insalubre, né, o próprio nome já está dizendo, ele tem algumas características que diminuem o tempo para aposentadoria, certo? E apesar dele ter 54 anos, mas o tempo de aposentadoria diminui. Então ele procura um advogado previdencialista que ele vai te dar maiores detalhes. Até porque, repito, com 8 anos de PPP ele não tem direito. Certo, então ele vai saber quanto tempo falta, o que é que ele precisa fazer, enfim, procura um advogado que com certeza você terá a informação mais detalhada, ou advogado de sua confiança, né, doutor? Exatamente, Paulo. E agradecer aqui a paciência de toda a população do Crato, dizer que no próximo ano nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Desejar a todos aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um beijo à minha esposa e aos meus 3 filhos, e que dizer que o próximo ano seja de muita paz, de muitas conquistas para todos nós. E vou passar aqui para o doutor Samuel Viana, como nós colocamos aqui, é o titular hoje do cartório substituto, né? Do segundo ofício, né, Figueiredo.
Qualquer pepino lá, qualquer problema, você procura o Dr. Samuel, que é lá na Rua da Vala, qual o número? 334. 334, né? Que é o cartório Figueiredo, certo? Vizinho ao cartório Teófilo. Acho que quem vai ali do Correio, né? É o primeiro à esquerda. É isso? Saindo do Correio, descendo ali, pro lado do canal, é o primeiro à esquerda. Um abraço a todos, obrigado. E vou deixar aqui as palavras finais com o Dr. Samuel Viana, que é o nosso convidado, que está fechando e abrilhantando o último dia do programa aqui de 2025. Queria agradecer a todos o espaço que me foi concedido, especialmente aqui a doutor Erlane, que pela segunda vez me convida para participar do seu programa. Desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, que no próximo ano a gente possa ainda mais contribuir para o crescimento da parte do registro imobiliário na cidade do Crato, dentre outras prestações de serviços mais que o cartório também presta. E agradecer a todos e tenham todos aí um bom dia. A gente que agradece, agradecendo o Dr. Armando pelo ano inteiro aqui de parceria no Jornal da Princesa, já deixando o contrato assinado para o ano que vem, renovação de contrato aí com o Dr. Armando. E claro, o espaço do Dr. Samuel sempre aberto aqui dentro do nosso jornalismo. Agradecer mesmo de coração por todo esse ano aqui junto na Princesa FM. Vamos ver se no próximo ano tem.